abençoada ainda do que essa que passou, amém? Quem crê que vai ter uma semana abençoada, faz assim: eu creio. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia hoje, eu queria que você abrisse ela no livro de 1 Samuel, 1 Samuel, capítulo 13, 1 Samuel, capítulo de número 13, versículo 8, isso, 1 Samuel, capítulo 13, versículo 8, está no Antigo Testamento, logo no começo da Bíblia. Se você folhear aí Gênesis, depois lá mais para frente é o Deuteronômio, que é o mais conhecido, depois vem Samuel. 1 Samuel, capítulo de número 13. O título da mensagem diz assim: Saul oferece sacrifícios e é reprovado por Samuel. Isso, vocês encontraram? Coloque a mão em cima dessa palavra em nome de Jesus. Isso, coloque a mão em cima dela. Meu Deus, fala no nosso coração através dessa mensagem de hoje, meu Pai. Fala com cada um de nós, meu Deus. Não meça palavras, pois nós viemos aqui para te ouvir. Então, no nome do Senhor Jesus, fala conosco. Diga assim: meu Deus, fala comigo nessa noite, em nome de Jesus. Diga graças a Deus. Deixa a sua Bíblia aberta, por favor, e olhe para mim, por gentileza. Eu disse que eu ia ler um versículo hoje, e Deus acabou me entregando uma palavra. Mas mesmo assim eu quero começar lendo o versículo que Deus, Ele me entregou. Olhe para mim, por favor, que o que eu vou ler está em Provérbios 14, 12. Mas deixa a sua Bíblia aí. Diz assim, ó, repita comigo: há caminho que ao homem parece direito, mas no final dá em caminhos de morte. Eu vou ler para você, preste atenção. Há caminho que ao homem parece direito, mas ao final dá em caminhos de morte. Você já ouviu aquele ditado que diz que nem tudo que parece é? Há caminhos que para o homem parece ser o quê? Direito, mas que no final das contas vai levar ele o quê? A morte. E eu não estou falando com a igreja da morte física, eu estou falando da morte espiritual. É aquela que separa a criatura do Criador. Eu estou falando de morte espiritual que muitas pessoas já tiveram. Pessoas que um dia ouviam a palavra de Deus e hoje não ouvem mais. Por quê que existem pessoas que não querem mais saber de igreja hoje? Por que tem pessoas hoje que não quer mais saber do evangelho, não quer colocar os pés dentro da onde? Dentro de uma igreja. Por que tem essas pessoas? Sabe por quê? Porque elas tiveram morte espiritual. Elas estão andando sobre essa terra, mas separadas de quem? Separadas de Deus. Andam, mas andam sem a direção de quem? Por isso que tem pessoas que fazem coisas que você pode alertar ela, você pode falar para ela, você pode, sabe, dar o melhor conselho para ela, ela não vai te ouvir. Por quê? Porque o que ela está fazendo, para ela, ela acha que está o quê? Ela acha que está certa. E você não vai conseguir colocar na cabeça dessa pessoa que ela está o quê? Que ela está errada. Você vai se passar por chato, você vai se passar por fanático, você vai se passar por religioso, porque ela acha que o que ela está fazendo está certo. E é o que exatamente esse versículo está dizendo: há caminho que ao homem
parece direito. A mãe chama o filho e aconselha o filho no que pode. O filho se encaminha para as drogas, a mãe, o pai chama, ela dá um conselho, parece que entra no ouvido e sai pelo outro quando entra. Por quê? Porque na cabeça dele, ele está fazendo o que é certo. Ele está curtindo a juventude, ele está aproveitando. Na cabeça dele, meu pai com a minha mãe, já passou o tempo deles, eles não foram felizes, agora não quer deixar eu também o quê? Para ele, ele acha que está certo. Mas você que é pai e mãe, sabe que ele está o quê? Assim é Deus. Quando você vem à igreja, nós ensinamos para você o que é certo ou ensinamos o que é errado? E se você sair da porta para fora e fizer o que é errado, a culpa é minha? A culpa é de Deus? Não. Deus não tem culpa naquilo que o ser humano faz de errado. Fulano matou o outro. Por que Deus deixou? Deus tem nada a ver com isso. Cada um que fez a sua o quê? A sua escolha. Cada um decidiu dar ouvido à voz de alguém, a andar na direção de alguém. É por isso que você está aqui nessa noite. Você veio aqui hoje para andar na direção de quem? Mas para andar na direção de Deus, você tem que ouvir aqui e guardar aqui. Para andar na direção de Deus, não basta só ouvir, eu tenho que ouvir e guardar. Apocalipse diz: bem-aventurado o que lê e o que guarda. Não é só ouvir, eu tenho que guardar, e não só guardar, eu tenho que viver. Você entende a palavra até aqui? Quem entende? Então, às vezes, as pessoas estão sofrendo tanto por conta disso. Ela está fazendo algo que ela acha que está certa, mas no fundo ela sabe que está o quê? Você sabe quando você vai fazer alguma coisa, e aí vem assim, aquele pensamento: será que está certo? Não faz, porque já começou o quê? Já começou errado. Senão você não estava se perguntando: fulano quer namorar comigo, será que vai dar certo? Será que está certo isso? Se você já começou com será que vai dar certo, não vai dar certo. Você compreende, sim ou não? Parece que vai dar certo, mas acaba dando o quê? Porque aos seus olhos parece direito, mas aos olhos de Deus está tudo o quê? Está tudo bagunçado. E é nessa que as pessoas estão sofrendo tanto hoje. E muitas das vezes, dentro da onde? Fale mais alto. Dentro da igreja. Porque aprende o que é certo, mas insiste em fazer o que está o quê? O que está errado. E aí, eu quero mostrar para você 1 Samuel 13:8. Nós poderíamos parar por aqui e buscar a presença de Deus, mas eu quero te falar o que Deus falou comigo. Olha só, no versículo 8, diz assim: esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Então disse Saul: traz-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega quem? Samuel. Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Samuel perguntou: o que fizeste? Respondeu Saul: vendo que o povo ia espalhando daqui, e que tu não vinha nos dias aprazados, e que os filisteus já se tinham juntado em Miquimais, eu disse comigo. Ele disse com quem? Ele falou com Deus? Não, ele disse com quem? É o que eu acabei de dizer para você. Sabe quando você fala com você mesmo? Será? Não faz. É o que Saul fez. Ele então disse comigo: agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal,
e ainda não obtive a benevolência de quem? Do Senhor. Forçado pela circunstância, ofereci o quê? O holocausto. Olhe para mim, por favor. Você consegue achar algum erro aqui nessa passagem? O profeta demorou a chegar na onde ele ia apresentar a oferta, o holocausto. Ele viu que o povo estava espalhando, então o que ele fez? Ele pegou o sacrifício, foi lá e ofereceu. Quando ele acabou de oferecer, quem chega? O profeta. É como se eu estivesse ali dentro, alguém viesse aqui, pegasse o microfone e começasse o culto, sem a minha autorização. Quem é que faz o culto? Quem é que faz o culto? Quem faz o culto domingo? Não sou eu. É como se alguém viesse aqui e falasse: ô gente, tudo bom? Eu vou fazer o culto hoje. Sem a minha autorização. Foi exatamente o que Saul fez. Quem apresentava o sacrifício não era o rei, era o profeta. E por ele não saber esperar, por ele não querer esperar, ele foi e fez aquilo que não era para ele o quê? Que não era para ele fazer. E foi ele acabar de apresentar o sacrifício, quem chega? O profeta chega. Se ele tivesse esperado um pouquinho a mais, o profeta tinha chegado. Às vezes, o que falta para muitos de nós é esperar um pouquinho a mais, para a gente não tomar a decisão e fazer a coisa errada, achando que está o quê? Porque Saul era o rei. Ele deve ter pensado assim: vem cá, esse profeta não chega logo, quer saber de uma coisa? Eu sou o rei, eu que mando em tudo aqui, então vou fazer o seguinte, eu mesmo vou lá e vou fazer. Você está compreendendo, sim ou não? Na cabeça de Saul, ele estava certo ou estava errado? Estava certo. Mas e aos olhos de Deus? Então talvez o que você está fazendo aos teus olhos está certo. Mas sabe por que a tua vida não muda? Porque aos olhos de Deus você está errado. E você tem que mudar. Olha o que vai acontecer. Versículo 14. Perdão, versículo 13. Então disse Samuel a Saul: procedesse neciamente, ou seja, chamou Saul de louco, e em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para... Gente, ele ia ser rei, enquanto vivesse ele ia ser o rei de Israel. Aí Samuel diz assim: já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrade, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te o quê? Naquele dia, olhe para mim, pode fechar sua Bíblia, abra seu coração. Naquele dia Saul perdeu o reinado, por uma coisa que ele achou que estava, mas aos olhos de Deus estava errado. Você está vendo por que nós precisamos andar na direção de quem? Antes de fazer qualquer coisa, antes de perguntar qualquer coisa para alguém, primeiro você deve falar com quem? Com Deus. Saul não falou com Deus, ele falou consigo mesmo. E falar consigo mesmo não vai resolver sua vida. Falar com você mesmo só vai te causar mais dor, mais frustração. Quem está entendendo o que o pastor está dizendo? Se você tem que falar com alguém, você tem que consultar a quem? Quando Deus levanta Davi, você vai ver que em todas as situações Davi vai falar com quem? Davi consulta a Deus em todos os momentos. Você compreende, sim ou não? Você quer ser uma pessoa abençoada, com casamento abençoado, sua família abençoada, em todas as áreas ser abençoado? Quem quer, faz assim. Então aprenda a andar na direção de quem? Na direção de Deus. Aprenda a ouvir a voz de quem? A voz de Deus. Você veio aqui hoje para isso. Deus te trouxe aqui hoje para você andar debaixo das orientações dele. Agora, depois que esse culto acabar, você fica mais tempo lá fora do que aqui na igreja. É ou não é verdade? A gente vai ficar aqui 1h30 no máximo.
Mas o maior tempo da sua vida você passa onde? Lá fora. E é lá fora que você precisa muito mais da direção de quem? Oh meu Deus, olha, quero falar com o Senhor, preciso que o Senhor me ajude. Está para acontecer isso, estou para fechar esse negócio, está para acontecer isso aqui na minha casa, eu vou conversar com a minha esposa, com o meu marido, o que eu faço, Senhor? Meu irmão, se Deus não falar com você, eu deixo de pregar o Evangelho. Se você buscar a Deus e Deus não falar com você, eu deixo de pregar a palavra de Deus. Pare de ficar falando com você mesmo. Pare de ficar perguntando para quem não tem nada para falar para você o que você deve fazer. Para de ficar falando da tua vida para os outros. Para de falar com o vizinho endemoniado, incrédulo, que não tem nada para acrescentar na tua vida. Para de falar com quem não tem nada para te oferecer. Quer falar com alguém? Fale com quem? Fale com Jesus, fale com Deus. Porque quando você buscar Ele, Ele vem para te dar a direção. Diga glória a Deus. Você pode glorificar o nome de Jesus? Fique de pé toda a igreja. É isso, olhe para mim, é isso que falta para muitos de nós. E eu estou pregando para você, estou pregando para mim também. Gente do céu, quantas vezes na vida eu já falei comigo mesmo e me dei mal? Quantas vezes eu já tomei decisão falando comigo mesmo, e dei com o burro na água, como diz o ditado. Quantas vezes você já falou com você mesmo e você só quebrou a cara? Quem já, olha pastor, eu já falei comigo mesmo, já me dei mal, faz assim com a mão. Todo mundo aqui. Os que não levantou a mão é porque está com vergonha. Mas quando a gente fala com quem? Ele dá o quê? A direção certa. Você compreende, sim ou não? Quando você fala com Deus, Ele dá a direção correta. E é isso que você vai fazer agora, perdão. Você vai falar com quem? Você vai falar com Deus, para Ele te dar a direção certa. Amém? Você que está em casa e ouviu essa palavra, ande debaixo da direção de Deus. Sabe? A maior prova que você não está andando na direção de Deus é que nem na igreja você não foi. Hoje é domingo, nem na igreja você colocou os pés. Você está assistindo aí pelo computador, mas não foi na igreja. Você está saindo da direção de Deus. Abra seus olhos. Deus te abençoe. Coloque